Igreja Batista Éden. Projetos sociais. Restaurante comunitário. 5 pães e 2 peixinhos. Comunidade terapêutica para homens. Resgate vidas. Comunidade terapêutica para mulheres. Thalita Clume. Jardim de Deus. Atende crianças com café da manhã, almoço e lanche. Pastor Rodolfo Zaio. Inscreva-se no canal. Aleluias! Deus é bom em todo o tempo. Amém? Eu gosto muito de ressaltar a importância do seu trabalho evangelístico nas lives. Você tem a oportunidade nessa live de receber uma palavra de Deus e compartilhar essa palavra. E quando você compartilha, além de você estar recebendo, você vai estar trabalhando para Jesus. Então, em nome de Jesus, compartilhe essa live. Pastor, compartilhe aonde? Compartilha nos grupos do Facebook, uma vez em cada grupo do Facebook. Copia o link e manda para os seus amigos no Messenger. Copia o link e manda para os seus amigos do WhatsApp. Coloca nos seus status do WhatsApp, nas suas listas de transmissões. Seja um bom evangelista. Trabalhe em prol da propagação da palavra de Deus. Amém? Uma outra coisa que é muito interessante da gente fazer nas lives, você fazer na live, é interagir com a live. Quando você comenta, quando você escreve algo, né, é muito importante essa interação. A plataforma do Facebook, o algoritmo, ele entende que isso é algo interessante para você e relevante para você, e ele vai impulsionar essa live para outras pessoas. Então, quanto mais comentários você fizer, quanto mais você copiar esse link e encaminhar nos grupos do seu WhatsApp, nos mensagens, para os seus contatos, e compartilhar dentro do Facebook, uma vez em cada grupo, e no seu feed, marcando o amigo seu, você está trabalhando para que o evangelho seja propagado. Amém? Então, em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem e comente durante a live. Já comece comentando aí, dê glória a Deus, aleluia. Uma outra coisa que eu quero te dizer, o emoji, a imagem, ela não é tão interessante. O melhor é o comentário, com 3, 4 palavras, e isso nos ajuda muito. Amém? Quem crê já escreve na live, glória a Deus. Quem crê, diga aleluias. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com você hoje, o título é: o fruto, quando fica maduro, quando amadurece, ele precisa ser colhido. E nós sabemos que quando o fruto não é colhido, quando ele está no ponto de ser colhido, ele tende a cair do pé e apodrecer, e não servir simplesmente para adubo, e não para alimento. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. É um tema muito profundo, muito divergente com o que a igreja tem ensinado nos nossos dias, mas acredito que Deus quer falar nos nossos corações através da palavra de Deus, através dos ensinos que Jesus deixou para nós há 2000 anos. Aleluias! Então abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 26, 27, 28 e 29. A parábola da semente. Aleluias! Marcos 4, 26, 27, 28 e 29. Vou dar um tempinho para você abrir sua Bíblia, para você compartilhar o link, para você comentar. Amém? Se você é aqui da casa, da Igreja Batista Éden, hoje envolvido aqui com os testes, eu esqueci de mandar lá um áudio no grupo da Batista Éden, dizendo que a live ia começar. Então eu quero que você coloque o link lá, que você chame os nossos irmãos, nossa família em Cristo, para estar junto conosco nessa live. Em Marcos 4, 26, 27, 28 e 29 diz assim a palavra de Deus. Jesus dizendo sobre a parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a sua semente à terra. Dormiu e se levantou, de noite ou de dia, e a semente brotou,
cresceu, não sabendo ele como. A semente cresceu, não sabendo o que semeou, como ela cresceu. Versículo 28. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. 29. A palavra de Jesus para nós. Quando o fruto está maduro, logo é necessário que passe a foice, porque é chegada a hora da ceifa. Aleluias. Feche seus olhos. Queria que você que está aqui no auditório, você que está em casa, fique de pé no seu lugar. Vamos gerar um ambiente espiritual. Eu quero que você ore pela minha vida, interceda pela minha vida. Você que está em casa, você que está aqui na igreja comigo, vamos orar em nome de Jesus. Amigo Jesus, doce Espírito Santo, Pai da eternidade, inunda os nossos corações com temor. Pai, traga clareza ao nosso espírito, à nossa alma e ao nosso entendimento, aquilo a qual a missão que o Senhor nos deu, de propagar o Teu Evangelho. Que a Tua palavra, Pai, toque no mais profundo dos corações dos homens hoje. Pai, que ela traga confronto ao nosso entendimento caído e traga arrependimento para a restauração de vidas. Porque o propósito da Sua palavra é mudar a direção das nossas vidas. Vidas que estavam destituídas da Tua glória. Vidas que caminhavam rumo ao inferno, rumo ao lago de fogo, rumo à segunda morte. Mas pela Sua graça irresistível, fomos alcançados, transformados, e agora estamos em um processo de santificação, conhecendo a verdade e sendo libertos de glória em glória. Fale conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus? Você que está em casa, escreve um glória aí. A parábola da semente. Igreja, antes de nós lermos o versículo 26, porque o versículo 26 já diz que o semeador pegou a semente e jogou a semente na terra. Mas antes de falar sobre o semeador ter lançado a semente sobre a terra, eu quero falar duas coisas. A primeira, por que Jesus usava muitas parábolas relacionadas a plantio, semente, colheita. Jesus falava muito de semente, colheita e plantio por conta da região que ele foi criado. Uma região que vivia da pequena agricultura, da agricultura familiar. Então Jesus observou a natureza, observou o meio que ele vivia, e ele, para facilitar o entendimento sobre o reino de Deus, sobre as coisas do céu, quando Jesus diz assim, olha, o reino de Deus é semelhante, ele está dizendo assim, olha, é assim no reino do Pai da eternidade, ou é semelhante, é parecido, é como. E Jesus, através da parábola, ele consegue nos deixar clareza e discernimento para entendermos o reino eterno que agora está entre nós, está dentro de nós, mas que um dia virá e governará todas as coisas. Como é no céu, será sobre a terra, sobre o governo do Rei Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, antes de falar do versículo 26, eu quero falar sobre a terra. Aqui no Mato Grosso, onde nós vivemos, isso também existe uma cultura de agricultura muito forte, como Jesus vivia, nos seus dias e na sua infância e adolescência e juventude. Amém? E muitos de nós que estamos assistindo essa live, muitos de nós que estão aqui, sabem como é difícil formar uma fazenda. Pastor, o que é formar uma fazenda? É preparar uma terra. Amém, igreja? Muitas vezes, aqui em Rondonópolis especificamente, as primeiras pessoas que nos colonizaram aqui foram os baianos. E eles chegaram aqui com a pecuária, não com plantio. Mas se por volta de 1950, 1960, 1970, 80, os gaúchos lá do Rio Grande do Sul começaram a chegar na nossa terra, aqui no Mato Grosso. E quando eles chegaram aqui, eles ouviram que não dava para plantar na nossa terra,
porque ela era muito ácida. E além dela ser uma terra ácida, nós temos uma vegetação cerrado, árvores pequenas, tortas, com a casca grossa. Então havia muita dificuldade para jogar uma semente na terra. Entenda, o versículo 26 já é a terra pronta para receber a semente, amém, igreja? Mas aqui eu estou falando um pouquinho antes, para que você entenda o que Jesus quer nos ensinar. Antes de uma terra estar pronta para receber uma semente, ela é uma terra de árvores, ou como o Cerrado, ou como a Amazônia, de árvores muito grandes, e ela precisa ser preparada. E a primeira fase, fala comigo assim, escreve esse na live. A primeira fase, nossa, vocês estão vivos aqui na igreja? Fala comigo assim, na live você escreve assim, a primeira fase, e aqui vocês falam, a primeira fase, amém? Senão eu vou falar o apelido dos caras aí. Quem crê, diga aleluia. Fala assim, a primeira fase. Ah, os caras estão com vocês, hein, Cassie? Aleluia. A primeira fase de preparar uma terra, entrar na formação dela, é arrancar toda a erva daninha, é arrancar toda a árvore infrutífera, é arrancar tudo aquilo que vai atrapalhar o crescimento da semente. Quem está me entendendo, igreja? Igreja, eu tenho convicção que quando Jesus contou essa parábola, Ele contou para os seus discípulos, Ele contou para pessoas que criam nele, que estavam ali enganjados no seu ministério, porque Ele já chega falando que o reino de Deus, no versículo 26, é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Então, isso me deixa entender que essa parábola é para crente. Essa palavra é para gente que está dentro da igreja. Essa parábola é para gente que tem experiência com Jesus. Não é para gente que ainda tem ervas daninhas. Não é para gente que ainda tem árvores infrutíferas na sua terra. Bate assim, terra. Você foi feito da onde, igreja? Nós somos, escreve aí, eu fui feito do pó da terra. Então, igreja, quando Jesus fala dessa fazenda e desse semeador que está jogando uma semente sobre a terra, eu creio que ele está falando para crente, para cristãos, para homens entendidos do evangelho, homens que já confessaram Jesus publicamente, homens que pela fé creram no sacrifício de Jesus, foram batizados, receberam o Espírito Santo e agora são novas criaturas. Porque quando eu creio em Jesus, quando eu o confesso e sou batizado, e recebo a nova natureza, a velha terra, fala comigo assim, escreve na live, a velha terra, a terra cheia de ervas daninhas, a terra cheia de árvores infrutíferas é arrancada, a velha natureza é arrancada, e agora se estabelece uma nova natureza, uma terra, escreve na live assim, uma terra pronta para receber a semente do reino de Deus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Quem está entendendo isso, igreja? Se você está entendendo, fala assim, eu estou entendendo, pastor. Então assim, essa introdução é para você entender que Jesus estava falando com pessoas e queria deixar essa parábola para pessoas que têm a nova natureza, que receberam o Espírito de Deus e agora tem uma terra sem ervas daninhas, uma terra que foi arrancada, toda árvore infrutífera, foi aqui no Mato Grosso, além de ser arrancada as árvores infrutíferas, a terra é gradeada com calcário, para preparar a terra, tirar a acidez da terra, para receber a semente. Cada região tem um preparo, amém? Eu estou falando como é no Mato Grosso, porque eu conheço aqui, de ouvir falar, de ver algumas vezes. Eu tenho um primo que é agrônomo, né, que muitas vezes compartilhou isso comigo. Muitas não, algumas vezes. E a terra precisa ser preparada. Ela precisa ser limpa e depois precisa ser preparada. Então entenda algo, igreja. Você que ainda não é uma nova criatura,
Você ainda que não confessou Jesus publicamente, você ainda que não foi batizado nas águas, você precisa reconhecer Jesus como seu Senhor, para que haja uma limpeza na sua fazenda, na sua terra, para que você receba a palavra, a semente implantada no seu coração. Amém? Mas agora, vamos para o versículo 26. Disse-lhe ainda, Jesus disse: o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente à terra. Dormiu, 27, se levantou de noite ou de dia, a semente brotou, cresceu, e não sabendo ele como. Quem pode dizer aleluia? Jesus está dizendo assim, olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que, depois de ter se convertido, se tornado uma terra apta e produtiva para o reino de Deus. Gente, entenda algo, se você não tem a nova criatura, você jamais vai compreender a palavra de Deus e as coisas do reino. E pastor, como eu vou enfatizar isso de novo, como ter a nova criatura, pastor? Como Jesus. Jesus é o nosso modelo. E Jesus foi a João Batista e foi batizado aos 30 anos. Porque o batismo é uma boa consciência daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez. E Jesus disse a João Batista: assim deve se cumprir toda a justiça. Jesus estava falando assim, João Batista, não é batizando uma criança que ela vai receber a nova natureza. Ela vai receber o Espírito de Deus, confessando através do batismo a sua fé naquilo que Jesus fez. E quando ele é batizado, o céu se abre e o Espírito de Deus vem arrancar toda a erva daninha, arrancar a velha natureza e estabelecer uma nova natureza, capaz de governar a carnalidade que vai agora combater contra a nova natureza. Porque Jesus foi muito específico em João capítulo 3, falando para Nicodemos, ele disse assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando eu sou batizado, não é que eu sou despojado, não é que é arrancado os desejos carnais, não, agora nasce em mim uma nova natureza capaz de vencer a velha, de vencer os desejos carnais, de vencer a pornografia, de vencer a masturbação, de vencer a prostituição, de vencer o homossexualismo, de vencer o alcoolismo, a droga, de vencer. Tem um pecado que tem nos assolado, a passividade. Então, quando eu recebo essa nova natureza, eu estou apto e pronto para receber a semente. E aí eu me torno semelhante a essa parábola, que o homem sai e planta uma semente na terra. Ele vai dormir e de repente ele acorda de dia ou ele acorda de noite e essa semente brotou. Pastor, o que é isso? Igreja, em Gálatas capítulo 5, a Bíblia diz que existe uma guerra entre a sua carne e o seu espírito. E essa guerra precisa ser travada por uma pessoa. Escreve na live assim: por quem, pastor? Você aqui na casa, diga: por quem, pastor? Por você mesmo. Se você, igreja, que agora recebeu a nova natureza, você agora que foi arrancada as ervas daninhas, foi passada a grade, misturou o calcário e deixou uma terra pronta para receber a semente, você precisa começar a se inclinar para essa nova natureza. A Bíblia é muito clara: aquele que se inclina para o Espírito se inclina para a vida, mas aquele que se inclina para a carne se inclina para a morte.
Igreja, é muito simples você identificar essa batalha dentro de você. Você está todo animado, está todo cheio de vida para assistir um filme, mas você lembra que você precisa ler a palavra, porque no dia de hoje você ainda não leu a Bíblia. E aí você começa a ler a Bíblia e um profundo sono te pega. Já aconteceu isso com você, igreja? Vou falar melhor. Você estava todo animado, contando conversa, tal, começou o culto aqui agora, e você começou. Que é isso, igreja? É a sua carne lutando contra o seu espírito. Porque a carne deseja as coisas da terra. A carne foi feita do pó da terra. E a carne, para sobreviver, ela precisa dos alimentos da terra e da carnalidade. Mas o Espírito de Deus veio do Pai, veio do céu, e Ele precisa das coisas eternas que estão na terra para sobreviver. Sabe qual é o mal dos nossos dias? Que nós deixamos a terra preparada, mas não queremos receber a semente eterna, que vai produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Por isso que existem muitos mortos espirituais dentro das igrejas hoje. Porque olha como que Jesus comparou o reino de Deus, o reino eterno. É como um homem que planta a semente. Pastor, que semente? Fala para mim, pastor. Como eu disse, a carne, para se desenvolver, precisa dos alimentos da terra, transitórios e passageiros. Amém, igreja? Amém? Se você ficar sem comer, se um bebê ficar sem se alimentar, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Escreve na live, vai morrer! E a mesma coisa do homem espiritual. Se ele não se alimentar da semente que vem do céu, que são as coisas eternas que estão na terra. Pastor, o que é eterno que está na terra? O que é que está na terra que serve de alimento espiritual para o meu espírito, para a minha fazenda, para a minha terra que está pronta para receber essa semente? Fala comigo assim, escreve na live e fala forte comigo. A palavra de Deus. Fala forte, a palavra de Deus. Você na live escreve: o Espírito Santo de Deus e o meu próximo são as três coisas eternas que estão na terra. Pastor, o que isso tem a ver com o que Jesus falou? O que isso tem a ver com o versículo 27 e 26, pastor? Que o reino de Deus é semelhante a um homem que jogou uma semente na terra, dormiu, e quando ele acordou, a semente tinha germinado. O reino de Deus é assim, igreja. Eu acordo pela manhã, essa palavra é a minha vida diária. Eu acordo, eu vou falar da minha rotina. Eu acordo pela manhã, me relacionando, orando em outras línguas, ouvindo a direção do Espírito de Deus que habita dentro de mim. Eu não acordo pela manhã no automático. Igreja, quem acorda pela manhã no automático vai viver uma vida no automático, longe da comunhão com o Espírito de Deus que habita dentro dele. Eu vou falar, eu sempre falo isso, mas eu vou falar de novo. A maior safadeza do crente é dizer para mim que não tem tempo para orar. Sabe por que você não tem tempo para orar? Porque você não quer orar, porque você não quer ser guiado pelo Espírito de Deus, porque você não quer se inclinar a Ele, porque você quer continuar nos desejos carnais que vão te levar para o inferno, porque você não quer vencer a batalha da carne. Você já se entregou. Hoje eu estava vindo de carona, de carro com o Neto, Américo Prato Neto, e Deus falou algo no meu coração. Deus falou algo muito forte no meu coração. O homem foi criado do pó da terra, recebeu o sopro de vida,
e foi colocada em um lugar chamado Jardim do Éden, que significa lugar de prazeres e delícias, lugar de relacionamento íntimo com Deus, lugar de prazeres inefáveis na presença de Deus. Amém, igreja? Mas o homem, pelo poder do livre-arbítrio, escolheu o fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele foi arrancado do lugar de intimidade, ele foi arrancado do ambiente de prazeres e delícias. E aí eu vou te contar por que a carne e a carnalidade clama por prazer. Porque o pecado da carne não é ruim, o pecado da carne é muito prazeroso. Mas sabe por que sua carne clama por prazer? Porque a sua carne está clamando pela essência da sua criação, mas não os prazeres mundanos, que são incapazes de te preencher, que são incapazes de te satisfazer, mas do prazer de estar na presença do seu Criador. E sabe por que o homem sai desenfreadamente atrás da pornografia, atrás da droga, atrás do álcool, atrás atrás de prazeres carnais? Sabe por que é tão fácil se inclinar para a carne? Porque você acordou no automático. Porque o Deus vivo, o Deus de Abraão, morreu por você na cruz, liberou o Espírito de Deus para habitar dentro de você, limpou sua fazenda, arou sua terra e só está esperando você se relacionar com Ele. E olha como é o relacionamento com Deus. Você todos os dias acorda se relacionando com esse Deus, que no momento oportuno o fruto vai nascer. Quem está entendendo, igreja? Agora, se você não orar, se você não se relacionar com Deus, se você não tiver vida de comunhão com o Espírito Santo, se o Espírito Santo não for o condutor da sua vida, você está se inclinando para onde, igreja? Para onde? Para a carne e para a morte. Então, igreja, se você não lutar essa batalha, se você não se inclinar às coisas do Espírito, pastor, o que Deus devolveu para nós? Deus nos posicionou de volta, e agora nós temos o poder de escolher se relacionar com o Deus que habita dentro de nós, ou deixar os prazeres da carne governar a nossa vida. Nós temos o poder de se relacionar. Qual é um outro alimento espiritual, pastor? A palavra de Deus. Igreja, a palavra de Deus, ela não é ruim, ela é a palavra de Deus. Ela é a lei do reino de Deus. Como é na palavra, tem que ser na minha vida. Mas por que temos tantos Vixe, eu não vou saber falar essa palavra. Tantos infantis débeis na palavra? Porque eles não se alimentam diariamente da palavra. A palavra é uma outra semente que precisa, primeira semente que eu falei aqui, que precisa cair na sua terra todos os dias, a oração. A segunda semente que precisa cair na sua terra todos os dias, a meditação na palavra de Deus. Igreja, quando eu acordo pela manhã, eu acordo orando, e depois eu vou para a palavra. E 6 dias da semana eu leio 16 capítulos da Bíblia. E no sábado, que é meu dia de comunhão com a minha família, eu leio 5, que é a minha folga. Então entenda algo, igreja, eu não faço isso, e aqui na escola, ou chamar, nós temos uma escola aqui, os meninos da escola, eles têm que ler 13 capítulos da Bíblia todo dia, e fazer um relatório, porque se ele não, se a semente, a palavra, não cair na terra, não vai produzir fruto. Se você não se inclinar, igreja, eu não consigo entender um cristão que não lê a Bíblia, um cristão que a Bíblia não é a razão da sua vida. Sabe por que o cristão tem tanta dificuldade de ler a Bíblia? Porque a carne já está dominando a vida dele, e quando a carne domina,
ela vai te levar para a morte espiritual. E a sua condenação é o lago de fogo, queimar com o diabo, abraçadinho com ele eternamente. Quem está me entendendo, igreja? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você não se inclinar para a oração, se você não se inclinar para a palavra, olha só, se você não se inclinar para a intimidade, e se você não se inclinar para a palavra é igual a renúncia. Por que eu preciso meditar na palavra todos os dias? Porque na minha mente existem alguns conceitos de vida que estão errados, que estão diferentes do que a palavra de Deus diz. Olha, igreja, algo que é diferente demais do que muitos cristãos ensinam aos seus filhos, e Jesus nos ensinou totalmente diferente. Eu já vi cristãos ensinar isso para os filhos: se alguém te bater na escola, e se você não bater nessa pessoa, você vai apanhar em casa. Quem já ouviu isso? De uma mãe cristã. Jesus não ensinou isso, igreja. Jesus falou assim: se alguém bater na sua cara, oferece a outra face. Olha o ensinamento que eu vejo muitos pais que se dizem cristãos ensinando aos seus filhos: se homem não bate, se homem bater na sua cara, você tem que matar. Véi, Jesus nunca ensinou isso. Por que estamos tão distantes da palavra, pastor? Porque Jesus fez a parte dele, que foi arrancar as ervas daninhas, que foi arrancar toda a árvore frutífera, deixou a palavra disponível, deixou o Espírito disponível, mas nós não acessamos essas sementes. E quando nós não acessamos essas sementes, o que acontece? O que acontece, igreja? Quando numa fazenda não é plantada uma semente boa, o que acontece, igreja? A terra começa a produzir tudo que não presta de novo. É verdade ou não é? Um cristão que não tem a palavra e a oração como princípios absolutos na sua vida, vai viver uma vida cheia de imoralidade sexual, cheia de mentira, cheia de engano e cheia de hipocrisia, porque ele não quer ter vida de Deus nele. Sabe qual é? Eu vou falar aqui um pouquinho para os meus filhos que estão aqui. Sabe qual é o seu maior problema? Você que usou droga um dia, crack, fala: qual, pastor? Você só quer ser livre do crack. O maior problema do dependente químico é que ele só quer ser livre do crack. Ele quer ter uma vida normal, ele quer pegar as menininhas, ele quer tomar uma cerveja no boteco, ele quer ter uma vida normal. Sabe o que vai acontecer com você que quer ter uma vida normal? Nunca você vai sair do crack. Porque o abismo do pecado é o seguinte: o abismo da carne é um abismo chama outro. Porque o único prazer que te completa é o prazer eterno, infinito, invisível e real, que só se encontra num Deus eterno, infinito, invisível e real. E você sabe qual é o tamanho do prazer do crack? Para você que está em casa, sabe qual é o tamanho do prazer do crack na carne do homem e da mulher? 7.000 vezes. 7.000 vezes mais prazeroso que o orgasmo. Então entenda algo: se você está aqui, se você usa droga e quer ser livre só do crack, você nunca vai conseguir. Por isso que nós ensinamos aqui que para o cara ser livre do crack, a primeira coisa que ele precisa ser livre é da masturbação. Enquanto ele estiver se masturbando, ele pode passar anos sem usar droga, que a vontade um dia vai dominá-lo. Quem está entendendo isso, igreja?
Porque o pecado, ele é bom e prazeroso. Amém, igreja? Mas ele é incapaz de nos preencher. Por isso que nós sempre queremos mais. O único prazer que nos dá plenitude é o da presença de Jesus Cristo de Nazaré, que só vem através da oração, da renúncia e de viver a palavra implantada em nós. A palavra que é o meu pão e o meu alimento diário. Igreja, só existe um tipo de pessoa que vai morar com Jesus eternamente. Fala, qual, pastor? Fala forte, qual, pastor? Aqueles que o conhecem. Aqueles que têm relacionamento com Ele. Aqueles que vivem uma vida de oração. Aqueles que vivem uma vida de meditação na palavra. E manifestam o amor incondicional pelas pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jedi, quantos minutos de live? Eu não vou conseguir terminar essa palavra hoje. Eu vou falar do próximo alimento. E semana que vem nós vamos falar do versículo 28 e 29. Amém? Senão eu vou ter que acelerar aqui. E eu vou deixar de falar algumas coisas muito importantes. Porque tudo que eu falei até aqui é introdução para me falar do 28 e do 29. Amém? Então eu vou concluir com o que eu vou falar agora. Vou fazer um apelo para que Deus traga vida e vida eterna sobre a sua vida. E você que está assistindo hoje, terça-feira que vem, nós vamos concluir essa palavra. Então você pode colocar aí parte 1, tá? O mesmo tema. Aleluia, Jedi. Jedi é a nossa produção. Jedi, o homem do WhatsApp. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois eu conto essa história para vocês. Mas deixa eu voltar aqui para a palavra. Igreja, eu falei que tem 3 alimentos espirituais que estão na terra: a oração e a palavra. Se você se inclinar a ela, a sua terra vai produzir coisas espirituais, produtivas para a sua vida. Amém? Vai produzir libertação. Mas existe um terceiro alimento espiritual que está na terra, que é o seu próximo. O nosso próximo é eterno. Você é eterno. Nós temos uma ilusão de pensar que a eternidade vai chegar somente para aqueles que vão para o céu. É verdade ou não é? Tem pessoas que pensam que só vai ser eterno quem vai para o céu. Para! Quando você nasce um ser eterno. E agora, eu preguei isso tem umas 2 semanas. Esse tempo que você vive na terra é um útero, é um tempo de preparação para decidir qual eternidade você vai ter. Se você vai ter a eternidade em glória com Jesus, ou se você vai passar a eternidade sofrendo no lago de fogo, junto com Lúcifer, junto com as bestas, junto com o falso profeta e junto com o inferno, sendo comido pelos vermes. Então, igreja, quando você decide que as ervas daninhas não nasçam mais na tua terra, quando você decide pela oração e pela palavra de Deus como prioridades absolutas na sua vida, você começa a produzir uma conduta. Você começa a se tornar parecido com aquele que te salvou. Quem, pastor? Jesus Cristo de Nazaré. A primeira parte do Evangelho é Jesus deixando a sua terra pronta para receber a intimidade e a palavra. A segunda parte do Evangelho é Jesus te transformando a imagem e semelhança dele. Então por isso, igreja, que eu só sou capaz de ser santificado. O que é ser santificado, pastor? Transformado de glória em glória, vencer a minha carne, vencer os desejos carnais, quando eu tenho uma vida de oração e de palavra e de jejum. Jesus fala assim, existe uma casta de demônios que só sai com oração, jejum. É ou não é, igreja? E a gente acha que ele estava falando do menino que os apóstolos não conseguiram expulsar. É a casta de demônio da incredulidade.
que só sai quando eu renuncio. Eu não quero mais a velha natureza me dominando. Eu quero que a palavra e o Espírito de Deus me domine, me conduza, me guie. E quando eu vivo essa intimidade que é proporcionada para mim, um favor imerecido que eu não merecia, quanto mais tempo eu passo com Jesus, escreve na live aí, e você fala forte comigo, quanto mais tempo eu passo orando com Jesus, com o Espírito Santo, quanto mais tempo eu passo com a palavra, mais eu me torno parecido com Jesus, mais eu me torno parecido com Ele em santificação, em santidade. Mais livre do pecado eu sou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para mim, eu sonho com esse dia, quando a santificação será algo comum entre os cristãos. A santificação deveria ser algo comum. Ser livre da masturbação, da pornografia, do homossexualismo, da prostituição, do adultério, deveria ser algo comum. Porque a minha paixão pela oração, pela vida com Deus, a minha paixão pela palavra, o meu relacionamento com Ele, eu vou fazer como esse homem aqui. A semente é plantada, eu durmo e eu nem vejo como eu sou transformado. De repente a semente nasce. Mas vivemos um tempo que nós nem entendemos o que Paulo diz. Cristo em nós, a esperança da glória. Porque para muitos a santificação até é ruim, nem é bom. Tem crente que ouve sobre santificação e acha ruim. Igreja, a santificação é maravilhosa. Ela é libertando você em Cristo de tudo aquilo que te domina. Quem quer ser livre aí? Por que você não ora todo dia? Por que você não lê a Bíblia todo dia? Você está vendo que você fala que quer ser livre, mas não quer ser livre? Quem está me entendendo, igreja? Mas quanto mais eu me relaciono com Jesus, Ele vai me santificando, mas Ele também vai produzindo caráter. Fala comigo assim, o caráter do varão perfeito em mim. E sabe qual que é o caráter do varão perfeito? O amor incondicional. O caráter do varão perfeito é Jesus em nós, a esperança da glória, a esperança dos perdidos. Quanto mais tempo eu passo com Jesus, mais Ele vai me libertando da carnalidade, dominando as minhas paixões carnais e vai manifestando o amor de Cristo em meu coração. Porque Deus é o amor. Então quanto mais tempo eu passo com Ele, mais tempo Ele imprime esse amor dentro de mim. E aí, igreja, quando eu levo um tapa na cara, eu dou conta de oferecer a outra face, não pela minha capacidade, mas eu dou conta de oferecer a outra face pela graça que me aceitou e tem revelado o amor dele dentro de mim e tem imprimido esse amor. Quem está entendendo, igreja? Quanto mais tempo eu passo com Jesus pela graça, eu vou cada vez mais entrando em um lugar que eu não preciso perdoar. Pastor, o que é isso? Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Igreja, só perdoa quem fica magoado. Escreve na live assim, ó. Só perdoa quem fica magoado. Quem anda com Jesus, igreja, não se ofende mais. Eu vou falar mais uma vez. Só perdoa quem fica magoado. Quem anda com Jesus nem se ofende mais. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque este é a bomba espiritual. Quando eu estou pronto a oferecer a outra face, quando eu paro de mimimi, quando eu paro de me magoar, quando eu não preciso mais perdoar, porque eu não consigo nem ficar magoado, com tanto de amor que é despejado dentro de mim, cada vez mais eu vou me desconectando, eu vou me desprendendo das coisas deste mundo e vou florescer para a eternidade. Aleluias! Mas igreja, vivemos em um tempo que o cara fala que é crente, e aí ele leva uma fechada no trânsito e ele xinga.
Vivemos num tempo que não é o domínio próprio que domina o crente, mas é o descontrole próprio que domina ele. Vivemos num tempo da passividade. Igreja, a síndrome de Satanás tem assolado a nossa geração. Satanás nos invade e nos obriga a ter um relacionamento com ele, e produz as suas obras mortíferas em nós, carnais, caídas, diabólicas. E aí a gente aceita Jesus, confessa Jesus publicamente, é batizado. O que acontece? A terra se torna pronta, arada e arrancada toda a erva daninha, para agora receber essa palavra e ter um ambiente de intimidade com o Espírito Santo, para reconstruir o Éden dentro de nós. E a gente não ora, a gente não lê a palavra, a gente não consegue jamais entender o amor incondicional. Quando eu não tenho um relacionamento com Jesus, eu não consigo entender que eu preciso ser escravo das pessoas, como Jesus foi. Eu não consigo entender a próxima parte da palavra semana que vem, que é a semente. Fala comigo assim, a semente. Escreve na live, a semente, ela só nasce se ela morrer na terra. Quem aqui foi feito do pó da terra? Então a semente que foi implantada em você, ela só vai nascer quando você morrer nessa terra aqui, ó. Bate no peito do seu marido assim, ó, e fala para ele assim: eu só vou florescer. Bate no peito do seu próximo, aí do seu lado. Bate no peito do seu marido aí, irmã. Eu só vou florescer quando eu morrer nessa terra. O que é isso, pastor? Quando eu amar incondicionalmente essa pessoa que está do meu lado. Hã? Quem está entendendo essa palavra, igreja? Muitos, por não terem sido instruídos na verdade, por ter sido instruído que era preciso confessar Jesus publicamente, e isso é verdade, amém? Que era preciso, em confissão da sua fé pública, ser batizado, isso é verdade, amém? E que lá no batismo o céu se abriu e você recebeu o Espírito de Deus, amém? Tudo isso é verdade, amém, igreja? Mas quando nós só conhecemos meia verdade, nós sofremos, porque essa não é a verdade do evangelho completo. Agora precisa ser jogada dentro dessa terra a semente. Eu preciso ter uma vida de intimidade, eu preciso me inclinar para o Espírito, eu preciso ter uma vida de meditação na palavra, para que as ervas daninhas e as árvores frutíferas não cresçam novamente. E se eu tiver uma vida apartada da Bíblia, apartada do relacionamento com o Espírito Santo, quem vai me dominar é a carnalidade que vai me destruir. Eu vou encerrar por aqui essa parte 1 dessa mensagem, e eu quero fazer um apelo, porque muitos estão doentes, estão fracos, não conseguem mais orar. Igreja, como não conseguir orar? Igreja, sabe como que você está espiritualmente? Quem já viu aqueles raquítico, anêmico, abaixo da pobreza? Quem já viu? É assim que você está, ou às vezes você já até morreu espiritualmente, de tão distante que você está da Bíblia. Você pega na Bíblia no dia de culto de domingo, você ora, não ora nem mais para comer, quanto mais orar para se relacionar com Deus. A ira, a raiva já tomou conta do seu ser, você só anda dando coice para tudo que é lado, e fala assim: eu sou crente. Já está morto faz dia. Na verdade você já está fedendo. Você sabe o que você tem feito no secreto, você sabe as abominações terríveis que você tem assistido, que você tem se inclinado, porque a carne, ela sempre vai chamar outro abismo. Jesus deixou tudo consumado, Jesus deixou tudo pronto, só precisa que você aceite a semente que Ele tem para plantar dentro de você.
E se você está morto espiritualmente, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Porque essa palavra hoje não é para te matar. Amém? Mas essa palavra é se você crer novamente. Olha o que Jesus disse. Se você crer, você verá a glória de Deus. E mesmo que você estiver morto, você viverá. Pastor, o que eu preciso fazer se eu estiver morto? Você precisa reconhecer que está morto espiritual. E quem está morto espiritual está atolado no pecado. Você tem que dar nome aos seus pecados. Pastor, eu preciso confessar para você? Não. A Bíblia não fala que você tem que confessar para o pastor ou para o padre. A Bíblia fala que você tem que confessar. Eu gosto de confessar os meus pecados publicamente. Porque Deus é mais importante que qualquer outra pessoa para mim. Mas eu não ensino e nem obrigo ninguém a fazer isso. O que eu vou te pedir para fazer é que você, em sinal de arrependimento. Arrependimento do que, pastor? Da sua negligência com a terra que Jesus limpou na sua vida e deixou a nova natureza pronta. E você não se inclinou para ela. Pastor, eu morri. Pastor, eu estou fedendo. Pastor, eu estou já apodrecido. Mas eu quero ser curado. Eu quero ser resgatado. Eu quero ser novamente ressuscitado dos mortos. Quem entendeu essa palavra, igreja? E se você precisa dessa oração, em sinal de arrependimento, fique em pé aonde você estiver. Fique na posição de receber. Quando você ficar em pé na posição de receber, você vai estar dizendo assim: ó, eu preciso ser ressuscitado. Eu preciso ressuscitar. Eu preciso me apaixonar novamente pela oração. Eu preciso me apaixonar novamente pela palavra. Eu preciso viver com Jesus para manifestar Jesus publicamente. Eu quero orar com você. Na autoridade do nome de Jesus, eu oro agora. Pai, ressuscita esses homens e essas mulheres. Pai, ressuscita, Pai, porque aqui neste lugar, Pai, se encontrou corações arrependidos. E a tua palavra diz, Jesus, que o Senhor não resiste a corações arrependidos. Pai, batiza agora a tua igreja, Pai, a tua igreja arrependida, com uma fome pelo teu Espírito, com uma fome pela tua palavra. Que o prazer deles, Pai, seja conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, Pai. Pai, desfaça agora todas as obras das trevas, traga vida em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus bem forte, igreja? Se você tem coragem, procure alguém e confesse o seu pecado. E acorde amanhã diferente. Acorde amanhã mergulhado na palavra e guiado pelo Espírito, amando incondicionalmente as pessoas. Quem crê, diga glória a Deus. Quanto você menos perceber, vai nascer a semente. Porque o que a semente precisa é só da terra. O resto ela faz. Semana que vem, nós vamos ter a parte 2 dessa mensagem. Você que está em casa me assistindo, às 19h30, a parte 2 dessa mensagem, versículo 28 e 29. Ama a sua vida, Deus te abençoe. Fica na graça e na paz de Jesus.